Pessoal, mais um dia de conflito no Oriente Médio. Israel segue negando um cessar-fogo, enquanto Gaza teve um dos dias mais sangrentos até agora. Nosso enviado especial, Sérgio Uti, está acompanhando tudo de perto, tem agora todas as atualizações para a gente. Situação complicadíssima e sem ali um horizonte de melhora, né, Uti? Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. É isso. Não há horizonte de melhora nesse momento. Agora pela manhã, as Forças Armadas israelenses divulgaram a informação de que bombardearam 320 alvos na faixa de Gaza na última noite. De fato, daqui onde nós estamos, em Ashkelon, está mais ou menos 6, 7 quilômetros da fronteira. A gente ouviu muito barulho de bombardeios na última noite, de forma mais intensa, inclusive, do lado de lá. Os bombardeios de Gaza para cá foram menos intensos do que nos últimos dias, mas de lá para cá um pouco mais intensos. Essa que foi a nossa impressão daqui. E, além da faixa de Gaza, Marcelo, houve problemas também na Cisjordânia, o outro pedaço da Palestina, né, que não tem fronteira ali com a faixa de Gaza, fica mais ou menos ao nordeste de Israel. Israel bombardeou uma mesquita que, segundo os israelenses, tinha um subterrâneo onde o Hamas guardava armas na Cisjordânia, portanto uma mesquita. Isso não é comum, um bombardeio na Cisjordânia. Israel também continuou trocando bombardeios com o Hezbollah, bombardeou alvos no sul do Líbano do Hezbollah, depois que o Hezbollah também atirou contra soldados israelenses, e Israel voltou a bombardear alvos também na Síria. Tudo isso deixa a situação, obviamente, muito mais tensa e com o perigo real de que essa guerra se torne uma guerra dessa região, que deixaria tudo muito pior, né, Marcelo? Exatamente isso. Até um ponto que eu queria tocar com você, ou tinha uma repercussão de uma fala do ministro de Relações Exteriores do Irã. Ele falou que o Oriente Médio pode se tornar uma região incontrolável se Israel não parar a ação militar em Gaza imediatamente. Eu fico pensando, né? A gente tem outros fatores, como você trouxe, Hezbollah, que tem um histórico de muita violência também, ou seja, a tendência de uma guerra regional. A gente fica pensando o seguinte: dessa forma, Estados Unidos, que tem tido um papel ali bastante atuante, tem tido uma interlocução muito forte, tem se envolvido de uma maneira muito intensa nessa guerra, né? Como ficam os principais atores de toda essa história, Uti? Pois é, hoje, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, vai para Teherã se encontrar com autoridades iranianas. O Irã, que suporta o Hezbollah e, indiretamente, também o Hamas, né? É um ator importantíssimo aí para o abastecimento de armas desses dois grupos, principalmente o Hezbollah, Marcelo. E eu chamo a atenção disso porque o Hezbollah é o grupo que não é um Estado mais bem armado do planeta. O Hezbollah é mais forte, inclusive, que o próprio exército do Líbano. E, ao contrário do Hamas, que usa foguetes aqui contra Israel, o Hezbollah tem capacidade de usar mísseis. Portanto, é um ator muito importante, pode complicar muito se entrar para valer nessa guerra. Até agora o que tem acontecido ali são trocas de agressões, inclusive cidades no sul do Líbano também foram evacuadas, os moradores foram retirados de lá por conta dessa crescente. Os Estados Unidos, por outro lado, têm tentado conversar com Israel para protelar essa operação por terra, essa invasão da faixa de Gaza, para que mais pessoas saiam do norte da faixa de Gaza. Mas Israel também está bombardeando o sul, para onde disse para essas pessoas irem, perto ali da região de Rafa, por onde, aliás, entraram os caminhões com ajuda humanitária que vieram do Egito. Portanto, a situação é muito volátil ainda, muito. E essa região aqui, por exemplo, aqui em Ashkelon, nesse fim de semana, o governo do país pediu para que cerca de 30 mil pessoas saíssem daqui. Tem gente na cidade, tem alguns comércios abertos, mas essas pessoas são aquelas que não têm proteção dentro de casa, ou que não têm um quarto seguro, ou onde o prédio que elas moram não tem bunker. São geralmente pessoas que moram em bairros mais pobres aqui dessa cidade. Portanto, todos os sinais são de que os governos todos estão se preparando para o pior mesmo.
A gente tem falado também sobre a expectativa de corredores humanitários, né? A gente teve aquela abertura neste domingo, os caminhões que levaram parte de uma ajuda humanitária, só que não é o suficiente. É possível afirmar que outros comboios consigam acessar a faixa de Gaza ou realmente é uma sequência de interrogações que a gente não consegue ter e tudo acaba sendo realmente muito pontual e surpresas ao longo das horas? Eu acho que a sequência de interrogações é a melhor resposta, Marcelo. A gente, por exemplo, esses caminhões que entraram no domingo, na verdade, essa foi uma negociação de última hora, né? Depois que levou muito tempo para que os primeiros caminhões, enfim, entrassem no sábado. Essa é uma negociação que depende não apenas ali do Hamas, mas do Egito e também de Israel. Israel tem muito clara na sua estratégia de não deixar entrar nada que, na visão deles, acabe ajudando o Hamas indiretamente. Eles estão com uma postura muito agressiva nesse sentido e daí a impossibilidade de corredores humanitários, que é algo, por exemplo, que o Brasil defendeu na presidência do Conselho de Segurança da ONU. Além desses corredores, da entrada de ajuda humanitária, Brasil e outros países, vários países, querem que haja um corredor humanitário para a saída, pelo menos dos civis que têm outra nacionalidade. Mas nem isso, a situação não avançou nem para isso ainda. E aqui no país, Marcelo, há uma postura, às vezes, muito forte da polícia, das autoridades. Nas últimas horas, foram presos alguns árabes e israelenses pelo simples fato de que eles escreveram num cartaz: árabes e israelenses, nós vamos passar por isso juntos. A polícia viu isso como um incentivo, né, ao Hamas, algo do tipo. Portanto, é nesse nível que os nervos estão aqui no momento. Sérgio Utti, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no nosso SBT News. Sérgio Utti, que segue ao lado de Felipe Gonçalves, trazendo uma cobertura completíssima em nossos telejornais, plataformas digitais também. Você sempre fica muito bem informado com quem está lá dentro, acompanhando de perto e traduzindo para a gente toda essa realidade. Um abraço para você, meu amigo. Boa semana, bom trabalho e se cuida.